Vem louvar, cante contigo, né? Vem louvar. Parou de novo aqui, eu só toco um hino de cada vez. Não é, meninas? Ah, tá. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora a vida do seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar, sim, no meio dos louvores Deus habitar, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar, sim, vem louvar. Amém. Agora a gente viu que o salmista diz que todos os reis te adorarão. Isso é uma esperança do salmista, mas sabe quando é que vai acontecer isso? Só no dia de juízo, quando todos os reis disserem, tu és Senhor. Antes disso, é muito difícil um rei louvar a Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança.
Louvamos, agradecidos ao Senhor, engrandecemos o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Deus. Ouviremos a Tua voz neste lugar, porque para isto viemos aqui neste curso. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Eu mudei a pregação ontem. Passei o dia todo trabalhando. Eu mudei a pregação. Vocês sabem que, de vez em quando eu digo isso para vocês aqui, eu recebo mensagens dos irmãos, às vezes uma pregação de não sei quem, do outro pastor, e isso aconteceu essa semana de novo. Então eu recebi a mensagem de um pastor que eu não sei quem é, do camarada falando sobre o ministério de pastor. Caramba, não sei quem é o pastor, nunca vi mais gordo, né? Mas a pregação do cara está rigorosamente certa, dizendo o que eu digo, né? Os pastores não são mais pastores da Bíblia coisa nenhuma, eles são empresários, marqueteiros, animadores de auditório, manipuladores de pessoas, quase todos, é isso que eles são, né? Então a pregação do cara é de caramba, não sei quem é o sujeito. Aí eu mudei a pregação e vamos já ver aqui por quê, né? Nós vamos ler o capítulo 3, nós já falamos tanto acerca desse assunto aqui, do tal Nicodemos, todo mundo conhece essa história, e nas lições do discipulado, passamos nesses textos aqui mais de uma vez. Então nós vamos ler toda a primeira parte do capítulo 3 até o versículo 21. Nós queremos falar sobre a mensagem do amor de Cristo, que exatamente por ser a mensagem do amor de Cristo, confronta pecadores, diferente das quase 100% de mensagens que a gente escuta na televisão ou em qualquer igreja. Então, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então isso foi a conversa de Jesus com Nicodemos, que foi quem procurou Jesus. Então ele foi atraído pelo Senhor Jesus, foi procurá-lo à noite, segundo os estudiosos inferem, foi procurá-lo à noite para que os seus colegas lá, fariseus, não soubessem. Isso é inferência, né? Mas, de qualquer forma, ele foi atraído por Jesus. Então, irmãos, olha, nos últimos 3 domingos, os irmãos têm lembrado, eu preguei sobre a igreja. Porque se algo que me incomoda é a igreja, a instituição, vocês sabem disso, né? Então, nós pregamos há 3 domingos atrás sobre a igreja como agência do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, ela é uma simples agência do reino de Deus. Aí ela se empoderou como o próprio reino. Nós pregamos aqui em Jesus dizendo a Pedro que a pedra sou eu. Nós vimos aqui a igreja católica diz que a pedra é Pedro, não, eles não entenderam o que Jesus disse lá não. E nós mostramos em vários textos da Bíblia onde afirma que a pedra é Jesus e não Pedro. Depois nós pregamos sobre a igreja em sua missão divina. A missão é de Deus, não é da igreja. A igreja é a missão de Deus. A missão é de Jesus, foi ele que veio aqui ao mundo para salvar os eleitos de Deus. E quando subiu disse, agora eu deixo vocês, eu sou a luz, agora vocês são a luz. A missão é de Jesus, vocês vão fazer, sem mim nada podeis fazer. A igreja se empoderou e agora não chama de Jesus não, basta ser bom de papo. Basta ter um bando de regra para enquadrar as pessoas dentro da igreja. Eu preguei sobre isso aqui. E ao último domingo, não prestou o som, não publicamos, nós falamos sobre a conduta do crente, ou seja, da igreja, com relação às autoridades civis, as autoridades que Deus mesmo também colocou no mundo. E vemos aí, porque eu falei isso, porque vemos a igreja aí lutando, se revoltando contra o governo. Está errado isso! Não, mas não sei quem fez, não sei quem está errado. E Calvino fez, não sei quem, está errado. Vejam a Bíblia, o que é que diz a Bíblia. Então nós pregamos no ano passado sobre isso também. Então hoje, por causa da mensagem do pastor lá, que eu não sei quem é, não é nem o nome, vamos falar sobre a mensagem do amor de Cristo, que obrigatoriamente, por ser amor de Cristo, confronta o pecador. Olha aqui o maioral, um dos maiorais dos fariseus, confrontado pelo Senhor Jesus e ficou com a cara no chão, sem saber mais o que dizer. Então, irmãos, repetindo, vocês sabem a minha posição sobre as organizações eclesiásticas, na forma em que elas existem, todas elas, sem nenhuma exceção. Na minha interpretação bíblica, as organizações eclesiásticas funcionam de maneira muito diferente do que Cristo ordenou. A começar pela igreja de Jerusalém. Jesus nunca mandou os apóstolos fazerem uma igreja mãe, da qual eles emanariam normas para as outras igrejas. Jesus nunca mandou isso. Isso foi invenção de Tiago, irmão de Jesus, que terminou sendo um dominador da igreja naquela época. Os discípulos que Jesus mandou saiam, continuem andando e pregando, não continuaram não, ficaram em Jerusalém. Muito bem, irmãos, sob a liderança de Tiago. O ministério de Paulo foi muito prejudicado por causa dessa igreja de Jerusalém, da tal igreja mãe. Todo mundo sabe disso, o quanto Paulo foi perseguido por causa da igreja mãe judaizante, os da parte de Tiago, como ele diz lá em Gálatas. Então, irmãos, na minha concepção bíblica, a igreja são os crentes que se reúnem. E esses irmãos devem se reunir no lugar onde estiverem, ou no lugar para onde eles forem, fazendo no máximo uma reunião de estudo, em que um pastor vai ensinar a esses irmãos a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra dos apóstolos, o ensinamento para a igreja. É isso que é a igreja. Não interessa se tem templo, não interessa se tem um prédio, isso não interessa. Pode ser na casa dos irmãos, pode ser no cemitério, pode ser debaixo de uma ponte, de um viaduto, na beira de um rio, onde for. Aí quando a igreja resolveu ser uma estrutura empresarial, aí embolou o meio campo. Jesus nunca mandou isso. Ah, mas a tradição da igreja é as favas. O que interessa é o que a Bíblia diz. Muito bem, irmãos.
após cada reunião em que esses irmãos têm, sob a liderança de um pastor mestre, esses irmãos devem sair dali com maior conhecimento sobre a vontade de Deus, sobre como eles devem se comportar no seu dia a dia, onde quer que estejam. É isso que a igreja, o que passa disso, é a organização socio-religiosa comercial. Esse irmão vai viver onde ele vive, como crente, com base no ensinamento que ele está aprendendo a cada vez que se reúne como igreja para o pastor ensinar. É isso que é a igreja, só isso. Não consigo ver outra coisa à luz da Bíblia. Ah, mas Lutero, Calvino, não sei quem. Sim, mas quem mandou eles fazer isso? Eles são apóstolos, por acaso? Quem disse que eles estão certos? Então, irmãos, esses irmãos têm que viver, não é, a missão de Cristo neles e através deles. É só isso. A igreja não tem poder de nada. A igreja não tem que transformar nada. A igreja é crente que aprende a palavra de Deus e vai pôr isso em prática no seu dia a dia. É só isso que é a igreja. Não consigo ver outra coisa na Bíblia. Consigo ver na história da igreja que é uma vergonha, como diz o Boris Casoy. A igreja na sua história. Não é modelo para ninguém a igreja na sua história. A começar das igrejas do tempo dos apóstolos. É só ler as cartas apostólicas, ler as cartas de Jesus, estão no Apocalipse, que você vai ver que aquelas igrejas não são modelo para ninguém. Os ensinamentos são exatamente repreendendo as igrejas. Todas as cartas apostólicas. Discipulando e disciplinando. Então, irmãos, conforme a palavra de Deus, desde sempre, quem prega é pregador. Quem vai pregar não sei onde é missionário, é evangelista, isso é dom. Quem ensina é pastor mestre. A igreja tem que aprender e botar isso em prática no seu dia a dia. Não tem que se revoltar contra ninguém, não tem que mudar a sociedade de coisa nenhuma. Como é que você muda? Com a sua vida. Simplesmente isso. Essa história de dizer que a igreja é a consciência do Estado, isso é papo furado, isso é arrogância de achar que a igreja é alguma coisa. Então, irmãos, pregadores e mestres são dons específicos que Deus dá, o Espírito Santo, a quem Ele quer, conforme lhe apraz, para a edificação da igreja. Não é todo mundo que é pastor mestre, não é todo mundo que é evangelista. Paulo diz isso tão claramente aos Coríntios. São todos, por acaso, profetas? Não. São todos apóstolos? Não. São todos pastores? Não. São todos evangelistas? Não. Cada um no seu quadrado. Só temos que ser crentes. Só isso. Só isso. E para ser crente nós vamos ter que aprender a palavra de Deus. Como é que nós vamos aprender a palavra de Deus? Pelo ensino de um pastor. Se não for crente, ele vai ouvir uma palavra de Deus chamando ao arrependimento. Se não for isso, é papo furado da pregação. É enrolação, é manipulação. Olha, irmãos, como a igreja funciona de uma forma que Cristo não mandou, e sim como um clube sócio-religioso ou como uma empresa religiosa, a consequência é que a sua pregação não tem poder nenhum, a não ser poder de manipulação para fazer prosélitos. Eu sou um velho de 66 anos dentro da igreja, vendo a igreja cheia de prosélitos, cada vez mais cheia de prosélitos. Pastores querendo aumentar a sua igreja por causa da sua importância. Eu não vejo isso. Eu sou administrador, fui gerente do Banco do Brasil, eu sei o que é tentar cooptar clientes. Tirá-los de outros bancos, inclusive. Fazer o cara fechar a conta dele lá no banco, naquela agência onde ele tem conta, e vir para a minha. Oferecer bem mundo de oportunidades e facilidades para o camarada aqui. É isso que essa igreja faz, a mesma coisa. Então, irmãos, sabe por que a pregação não tem poder de nada? Porque não confronta pecadores com o seu pecado. Ele vai continuar sendo pecador muito bem obrigado dentro da igreja. E achando que é crente. Para isso, irmãos, na igreja, empresa, igreja, seja lá o que for, menos igreja de Cristo, são usados métodos puramente humanos, que Paulo chama de astúcia de homens com que induzem ao erro, lá em Efésios. Então, métodos humanos,
com a pregação de um evangelho atrativo e socialmente aceito pelas pessoas. Prática completamente estranha ao ensinamento do Senhor Jesus, completamente estranha à Bíblia, como nós vemos nesse trecho aqui que nós vamos examinar agora. É um texto até grande, mas nós vamos pegar alguns versículos para mostrar para vocês. Logo no versículo 1, nós lemos que Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Os fariseus eram líderes religiosos, eram os mestres da lei. Os saduceus eram os donos do templo. E os escribas eram aqueles que copiavam a Bíblia de pergaminho em pergaminho, ou de papiro em papiro, coisa desse tipo. Então, reparem bem, irmãos. Imagina-se que ele realmente se viu atraído por Jesus, tanto que foi procurado. E ele conhecia muito bem a lei de Moisés. Se era um dos principais entre os judeus, era um fariseu, ele conhecia muito bem a lei de Moisés. E ele foi atraído por Jesus, tanto que foi procurá-lo para uma conversa. Só que o que ele ouviu de Jesus, ele nem imaginou. Nunca ele imaginou ouvir de Jesus o que ele ouviu. Para um fariseu, o que Jesus disse para aquele homem foram palavras extremamente ofensivas. Observem que Nicodemos inicia a conversa logo, dizendo que eles, os fariseus, os conhecedores da lei, sabiam muito bem que Jesus vinha da parte de Deus. Mestre, sabemos que és mestre vindo, sabemos quem é ele, os fariseus ou judeus ou quem for, porque ninguém pode fazer-te sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então repare que o cara chegou de uma forma amistosa e bajuladora com o Senhor Jesus. O homem começou uma conversa amigável com o Senhor Jesus. E olha que isso foi logo depois que Jesus já havia expulsado os vendilhões do templo, que eram comandados por eles. Aliás, não eram nem os fariseus que comandavam os vendilhões, quem comandava eram os saduceus, eram os donos do templo, era o sumo sacerdote Anás e Caifás. Todo o comércio lá no templo era deles. Detalhe, aquele comércio para eles estava tudo certo. O que eles vendiam lá, animais para sacrifícios no templo, eles faziam a troca do câmbio de moedas de outros países para o denário que era oferecido lá. Eles estavam tudo certo. É que nem o pessoal hoje que vende Bíblia nas convenções, nos congressos, vendendo Bíblia. É a mesma coisa, é o mesmo comércio. É exatamente a mesma coisa. Jesus havia acabado de expulsar lá no templo, chutou mesa, chutou tudo. Foi logo em seguida que ele veio lá. Eram os líderes da religião, e ele era um deles, o meu amigo aqui, um dos maiorais, como está dizendo. Agora observe como Jesus inicia a sua pregação ao homem que chegou de forma amistosa, bajuladora, respeitosa. Mestre, bem sei que tu és mestre, sabemos. Versículo 3, respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você é a pessoa que é um principal dos fariseus, ouvir isso de um homem que ele chegou chamando de rabino, de mestre, uma autoridade religiosa. A primeira coisa que Jesus lhe mostrou foi: você está em situação de morte espiritual. Se não nascer de novo, não tem negócio nenhum com o reino de Deus. Meus irmãos, isso foi mais do que um murro na cara desse homem. Esse homem está dizendo que eu sou um morto espiritual. Eu preciso nascer de novo, senão eu não entro no reino dos céus. Eu, o mestre da lei, um dos maiorais de Israel. Pois é, a pregação de um pastor é sempre assim. Ela tem que confrontar o pecador. Nicodemos nem acreditou no que ouviu, o que fica claro na sua pergunta logo na continuação do papo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O homem nem acreditou naquilo que Jesus disse para ele. Irmãos, o homem era doutor da lei. Com a sua pergunta, ele apenas demonstrou, sabe, essa pergunta dele foi: mas sim, pastor, mas
E eu posso voltar para o ventre da mamãe? Ele demonstrou a sua indisposição, ou, na verdade, incapacidade de entender, incapacidade de mudar de vida. Com a sua idade, com o seu conhecimento, doutor, com a sua posição religiosa, líder de Israel, um dos maiorais. Ele não queria nem imaginar que esse homem está dizendo que eu sou um morto espiritual. Como é que eu posso abandonar a posição que eu tenho de um dos maiorais em Israel para nascer de novo, como esse homem está dizendo? Voltar do zero, feito uma criança? Isso ele entendeu. Deve haver algum outro jeito. O senhor não é brasileiro não, Senhor Jesus, para dar um jeito nisso? Jeitinho brasileiro? Afinal, como fariseu, pelo estrito cumprimento da lei, ele achava que era um salvo, por mérito. Eu dou o dízimo do endro, do cominho, do hortelã, eu oro 3 vezes ao dia, eu não sou como um desses publicanos e pecadores, ladrões. Lembra da parábola do publicano e do fariseu, que Jesus contou? Pois era a situação desse homem. Porém, Jesus não mudou a sua pregação para ser agradável àquele líder, autoridade em Israel, e passou a lhe explicar que esse tipo de nascimento é obra do Espírito Santo, e não obra da carne. Não é negócio de filho de fulano não, meu amigo. Não foi seu pai que lhe deu a salvação não, nem pode lhe dar. Não é isso não. Não é obra de homens, versículos 5 a 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Isso é algo sobrenatural, seu fariseu. Não depende de você. As pessoas que pensam que se convertem estão nesse pacote do fariseu aqui. Nicodemos era doutor da lei, um dos maiorais dentre os judeus. Portanto, ele entendeu o que Jesus falou sobre nascer da água e do Espírito. Eu já falei para vocês em outra coisa aqui. Uma vez, se eu não me engano, Paulo, não sei se foi Paulo que me perguntou, esse negócio de nascer da água e do Espírito. Isso nada tem a ver com batismo, no começo de conversa. Não, é quem for batizado. Não tem nada a ver com batismo isso aqui. Nem o batismo de João, nem o batismo cristão, como muitos pregam isso. No Velho Testamento, lei, profetas e salmos que Nicodemos conhecia muito bem, o homem era doutor da lei. Há vários versículos que associam a água ao batismo como elementos purificadores. A água purifica da sujidade material do corpo, e o Espírito Santo purifica a alma. A gente vê variamente. Isaías 44:3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então repare que ele falou sobre água para a purificação, o Espírito para a purificação da alma, né? Em Ezequiel ele diz de novo: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Água no sentido de purificar o corpo. Cadê? De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Aí já não é mais a água que faz isso. Porém dentre vós o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aí já é coisa espiritual, é o Espírito que eu colocarei o meu Espírito em vocês. Então repare que sempre no Velho Testamento há vários versículos sobre isso, associando a pureza à água, pureza física, ao Espírito, pureza espiritual. É disso que o homem está dizendo: quem não nascer da água e do Espírito, quem não purificar o corpo, quem não purificar a alma, não tem negócio comigo. E na lei do Velho Testamento eles tinham vários ritos de purificação com água. Está na lei, inclusive. Então o homem sabia o que Jesus falou aqui. Água, que simboliza a purificação, simboliza também a regeneração do Espírito Santo. Por isso que o batismo é uma simbologia com água derramando sobre a pessoa. Então Nicodemos conhecia esses versículos e entendeu o que Jesus está dizendo. Jesus o confrontou com a sua situação real e lhe disse que ele precisava passar por uma mudança radical de purificação.
O difícil era um líder religioso, um dos maiorais dentre os judeus, aceitar que diante de Deus ele era tão pecador quanto qualquer publicano, quanto qualquer gentil. Era difícil um doutor ouvir isso desse tal de Jesus. Mesmo que ele tenha chegado lá dizendo que ele era mestre, rabi. Era difícil ele entender que precisava de salvação. Eu já sou cumpridor da lei. Você lembra do homem rico que chegou ao Senhor? Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Cumprir a lei. Já cumpro. E cumpria mesmo. Jesus não disse que ele não cumpria não. Já preguei um dia desse sobre isso aqui também. Ainda te falta só uma coisa. Jesus sabia onde estava o seu coração. Vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, então volta e segue-me. Marcos diz que o homem ficou triste. E diz também que Jesus o amou. Pois é, mas ele virou as costas para Jesus e foi-se embora direto para o inferno. Não houve segunda chance para ele. Então, irmãos, esse homem não podia admitir que Jesus estava dizendo que ele precisava de salvação. Como um publicano qualquer, como um gentil qualquer. Eu sou doutor da lei, um dos maiorais de Israel. Esse homem não podia admitir que ele não podia fazer absolutamente nada para a sua salvação e que ele dependia totalmente de um Salvador, aquele que estava na frente dele. Ele chegou lá dizendo que tu és Rabi, sei que tu és mestre, sei que tu és profeta. Aí Jesus ainda diz mais para ele: meu amigo, para você entender melhor, essa salvação, ela é como o vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, mas sabe que isso existe de forma sobrenatural. Versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, não depende dele. Qualquer fariseu normal não ficaria ali mais ouvindo essas palavras do Senhor Jesus. Isto era uma confrontação clara à hipocrisia dos fariseus e a sua religiosidade cheia de regras, cheia de cerimônias que eles mesmos inventaram, que nem a igreja instituição, cheia de exigências fúteis. Mas se não fizer, perde a salvação. Se não fizer, é expulso da igreja. Porém, como Nicodemos realmente estava atraído pelo Senhor Jesus, ele ficou lá ouvindo. Restou-lhe apenas perguntar: como pode suceder isso, mestre? Versículo 9: então lhe respondeu Nicodemos: como pode suceder isto? A partir daí, segundo o relato, o doutor não disse mais uma palavra. Ficou só o Senhor Jesus passando na cara dele o que ele tinha que ouvir. Novamente nós podemos ver no versículo 10 a 21 que nós lemos aqui. Na verdade foi até o 21 que nós lemos. Que Jesus, mesmo vendo que o doutor estava vencido, não passou a mão na cabeça dele não adocicou a sua pregação, muito pelo contrário, deixou bastante clara a situação de Nicodemos como incrédulo e condenado. Vocês não creem em mim. E disse: o que não crê está condenado. Então ele, de outras palavras, ele disse: você está condenado. Mas lhe disse que havia uma salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A sua situação, Nicodemos, é de total perecimento no inferno. Mas há uma solução. Então, irmãos, o Senhor Jesus não adocicou, juntamente com todos os que não creem na pregação, estão condenados. Jesus disse a ele, versículos 11 e 12, que diz assim: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Não aceitais quem? Você, fariseu, e seus pares. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar de coisas celestiais? Lá no 18. Quem nele crê, nele quem? Em mim ele estava falando, aquele que desceu do céu. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele não disse agora aqui no 11, vocês não creem.
no meu testemunho. Pois é. Ele disse a Nicodemo, você já está julgado, meu amigo. Então Jesus não afrouxou, não. Olha, rapaz, é o seguinte, deixa eu te explicar direitinho. Não, ele continuou a sua pregação de confrontação a um pecador condenado. Só há um jeito, meu amigo. Só há um jeito. Arrependimento. E crê no que eu estou lhe dizendo. Olha, irmãos, foi isso que Jesus lhe disse. Vocês não aceitam o meu testemunho. Vocês não creem em mim. Logo, já estão julgados. Mas a salvação que desceu do céu, eis a manifestação do amor de Jesus, confrontando o pecador. Interessado na salvação do pecador e não em agregar prosélitos para ele. Jesus tinha meio mundo de gente ali atrás dele. Ele preferiu 12 discípulos do que uma multidão de prosélitos. Que ele disse várias vezes, vocês não creem em mim. Quantas vezes Jesus disse isso? Eu sei que vocês não creem em mim. Vocês andam atrás de mim porque eu lhe dei pão, dei comida, mas vocês não creem em mim. Até os discípulos ele disse, nem todos creem em mim. E não mesmo, Judas mostrou isso. Até os discípulos ele disse isso, nem todos vocês creem em mim. Então, irmãos, olhem só. Nos versículos 14 e 15, a humilhação de Nicodemos foi total. 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Meu Deus do céu. O homem sabia do que Jesus estava falando. Ele sabia que Deus resolveu castigar Israel por causa do seu pecado, da sua incredulidade lá no deserto, e mandou serpentes venenosas matar o povo adoidado. Clamou de Moisés, ele disse, tá bom, levanta uma serpente aí de bronze e manda ao povo que todo que olhar para a serpente será salvo. Aí Jesus disse que aquilo ali foi uma simbologia do que ia acontecer com ele também, do jeito que o Filho do Homem será levantado numa cruz. Isso foi a humilhação total para Nicodemos, um doutor da lei que conhecia a lei. O quê? Como é que esse homem vem dizer um negócio desse? Ele ficou calado, não disse mais nada, humilhado, Jesus falando para ele. Confrontar o pecador com o seu pecado. Pastor que não faz isso é um falso pastor. Quase todos os que eu conheço e vejo na televisão e nas igrejas. Quase todos. Irmãos queridos, esta palavra era um grande insulto a qualquer fariseu. Imagine Nicodemos. Ele foi colocado na mesma condição dos israelitas pecadores que estavam sendo mortos por Deus pelas serpentes venenosas lá no deserto. Eu, um dos maiorais de Israel, esse cara vem dizer que eu estou igual aquele povo. Que eu preciso agora também de ter algo levantado para me salvar. Na realidade, como um fariseu, mais ainda, um dos principais dos fariseus, como está escrito, ele se considerava na posição de Moisés. E Jesus disse mais de uma vez, vocês se sentaram na cadeira de Moisés, vocês agora são legisladores. Que nem a igreja, se arvorou de ser legisladora. A igreja é instituição. Então esse homem achava que ele era o bambambam, guardião da lei, aquele que pode proporcionar o modo de salvação a pecadores, como a igreja imagina que tem esse poder, e não como um pecador que precisa de Salvador e precisa ser conduzido por esse Salvador. Embora a igreja diga isso em algum discurso, não é assim que vive. Na verdade, ela passa a impressão clara, e às vezes com todas as palavras, de que ela tem a salvação. Ela é a salvação. A igreja católica diz, claro, não há salvação fora da igreja. Que igreja católica? Ou você vem para cá ou está condenado. Irmãos, que diferença da pregação do Senhor Jesus para este homem. Que diferença das pregações das igrejas. Venha, Jesus quer abençoar. Observe como a pregação de Jesus coloca o pecador no seu devido lugar. Que lugar? Um condenado que precisa de salvação.
coisa que raramente se fala em qualquer púlpito, muito raramente. Nas pregações da igreja, Jesus é amigo de pecadores. Uma vez eu vi um pastor nosso dizendo isso, ao vivo, no site da nossa igreja. E tinha um chat para as pessoas interagirem. Quando ele disse isso, que Jesus adora pecadores, Jesus é amigo de pecadores, vem, Jesus é amigo de pecadores. Eu entrei lá. Isso é falso! Isso é falso! Quem disse que Jesus é amigo de pecadores foram exatamente os fariseus, e eles disseram isso para denegrir a imagem de Jesus. Isso vive com prostitutas, isso vive com ladrões, amigo de pecadores. É esse o contexto que disseram que Jesus é amigo de pecadores. Agora vem um pastor da minha igreja dizendo para o mundo inteiro que Jesus adora pecadores e quer os pecadores tudo do lado dele. Que papo furado é esse? Eu botei lá, quase que me crucificam. Os outros milhares de pessoas que estavam lá, quase que me crucificam. Por quê? Porque o pastor que disse isso é uma espécie de divindade na nossa igreja. Dizer uma heresia dessa, mas não, o povo todo adorou. Eu sou pecador. Não estou interessado em mudar e o homem está dizendo que Jesus gosta de mim. Pronto, está resolvido o problema. Não tem igreja melhor do que essa. Não tem pastor melhor do que esse. Esse aqui é o pastor. Eu já preguei aqui, qualquer dia eu vou pregar de novo. Houve um irmão aqui que trouxe um outro irmão de uma outra igreja, lá no meu gabinete. Aí, que esse camarada queria perguntar sobre dízimo, rapidinho aqui. Pastor, esse negócio de dízimo, não sei o que e tal. Disse, meu irmão, deixa eu lhe dizer logo de cara. No Novo Testamento não tem nenhum ensinamento para se pagar dízimo. Não tem nenhum ensinamento direto. No Novo Testamento tem. Até que enfim eu encontrei um pastor que ensina certo. Por quê? Porque ele não queria pagar dízimo nenhum. Então o que eu falei estava de acordo com o que ele queria ouvir. Até que enfim eu ouvi um pastor que prega certo. Pois é. Então esse aqui é o pastor. Que não tem esse encargo de um dízimo sobre mim. Então, esse aqui é o pastor. Pois é. Aqui na igrejinha, quando eu cheguei e comecei a ensinar o que é dízimo, qual é o ensinamento do Novo Testamento e tal, mais da metade da igreja deixou de dar qualquer centavo na igreja. Porque eu tirei aquela carga, se não der é amaldiçoado, o pastor dizia isso. Se der, Deus vai abençoar. Esse pastor é um ladrão. Quando ele diz que os irmãos aqui estão roubando de Deus, quem está roubando é ele, dinheiro dos irmãos. Vamos ensinar o que a Bíblia diz. Se o irmão for crente, ele vai aprender e vai contribuir. Eu vou pregar de novo qualquer dia sobre isso aqui. Se ele for crente mesmo, ele vai aprender o que é que ele tem que fazer. E não ser manipulado por pastor. Muito bem, irmãos. Então, essa palavra de Jesus, que diferença das pregações. Jesus, amigo de pecadores, quer salvá-lo de qualquer jeito. Dê uma chance para Jesus. Jesus quer lhe salvar. Tadinho de Jesus, doido para lhe salvar. E você não quer. Venha como está, não precisa mudar muita coisa, não. Basta se enquadrar nas regras da igreja. A igreja tem um bocado de regra, você tem que se enquadrar aí. Se vestir de um jeito, não pode mais vestir desse jeito. Se é para tal canto, não pode ir mais para tal canto. Quer dizer, a igreja cria uma série de regras e o cara se enquadra nessa regra aí, melhora de vida, porque ele para de gastar dinheiro com muita besteira. Pronto, estou salvo. Nada de confrontação com o pecado. A não ser pecadinhos evidentes para não ficar feio para a própria igreja, inclusive. Nada de palavras duras. O seminário ensina isso para a gente. Isso foi dito para mim no seminário, fiz 2 seminários. Mais de uma vez foi dito isso. Não pregue palavras duras que espantem as pessoas da igreja. Nunca termine um sermão ou um dos tópicos do sermão com palavras negativas. Eu não vejo Jesus com esse tipo de preocupação. Eu não vejo os apóstolos com esse tipo de preocupação. Não vejo os profetas. Muito pelo contrário. É isso que eu vejo na Bíblia. Então, ou eu estou louco e sou burro, alguma coisa assim, ou então está tudo dominado. De forma totalmente contrária, meus irmãos. Nós vimos aqui agora no texto lido que a pregação de Jesus mostra em primeiro lugar logo, de modo bastante claro, a situação do pecador condenado. Condenado ao inferno. Você, se não nascer de novo, não tem negócio com Deus. Em segundo lugar, mostra que esse camarada precisa de salvação e que a salvação não depende dele. É obra do Espírito Santo.
é obra do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a pregação do Senhor Jesus mostra que a salvação é oferecida a todos. Aquele que nele crê tem a vida eterna. O que não crê já está julgado, já está condenado. Que palavras lindas foram ditas ao seu doutor, um dos maiorais dentre os judeus. Porém, que palavras duríssimas foram ditas àquele homem, que, como eu disse, depois que ele perguntou, Senhor, e como é que isso sucede? Ele não disse mais nada, e Jesus ficou descascando para cima dele lá, deixando o cabo cada vez mais enterrado, cada vez mais humilhado. Mas Jesus disse qual era a solução. Essa palavra foi para esse homem aqui, mas é para qualquer pecador. Para concluir a sua pregação, Jesus mostra a diferença entre o modo de vida do salvo e o modo de vida do condenado. Isso é preciso deixar claro, irmão. Jesus deixou claro aqui ao homem doutor maioral. 19 a 21. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Se aborrece é odeia a luz. Se eu estou fazendo um roubo, eu não quero luz em cima de mim, eu quero é o escuro. Se eu estou num namoro imoral, eu não quero uma luz em cima de mim, eu quero é um muro bem escuro lá no fim do muro. Então, é isso que quer dizer, aborrece a luz. Ele tem raiva da claridade porque vai mostrar o meu pecado. E não se chega para a luz, para quê? A fim de não serem arguídas as suas más obras. Exatamente. O que eu faço tem que ser escondido. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Eu sou a luz do mundo. Então, irmãos, o condenado não quer saber da luz, preferindo andar nas trevas. É por isso, irmãos, que muitos irmãos já disseram a mim, alguns, e foram embora daqui, outros foram embora sem dizer nada, outros vêm aqui, ouvem a pregação e nunca mais voltam. Não gosto da nossa igrejinha. Alguns chegam a dizer, rapaz, eu até gosto do pastor. Eu até, mas olha, não dá para aguentar essa pregação dele, não. Quantos já disseram isso aqui? Pessoas não gostam da nossa igrejinha, porque aqui a própria palavra pregada com integridade, traz a luz que vai denunciar os pecados de quem está ouvindo, as obras pecaminosas. E como diz aqui, ele aborrece a luz. Eu quero lá saber de ouvir isso. Está me agredindo. A própria palavra pregada joga luz sobre o pecado da pessoa que está aí ouvindo. Ele vai embora, não quer lá saber disso. Eu não vi mais aqui não. Já o salvo, irmãos, esse gosta da luz, porque anda na verdade, e ele tem prazer que as suas obras sejam vistas. Ele tem prazer que as suas obras sejam manifestas através do testemunho de vida. Um testemunho de vida cada vez mais condizente com a vontade de Deus, à medida que ele cresce no conhecimento da vontade da palavra de Deus pelo ensino do pastor. É isso que é a igreja, nada além disso. É isso que Jesus pregou ao seu doutor Nicodemos, pregou a qualquer pecador. É isso que ele ensinou aos seus apóstolos e mandou que eles fizessem isso. Chamem pecadores ao arrependimento. Falem sobre mim. O que de mim está escrito na lei, eu disse para vocês. Preguem isso e chamem pecadores ao arrependimento. Jesus disse isso claramente aos seus apóstolos antes de ir embora. Pois foi isso que os apóstolos ensinaram às igrejas. Todas as suas cartas tratam de discipular e disciplinar os irmãos das igrejas que estavam errados. Todas. É para aprender estas coisas que a igreja, que nada mais é do que a reunião de irmãos, é para aprender estas coisas que a igreja se reúne, seja em que lugar for, sejam quais forem as circunstâncias, para ouvir o ensinamento de um pastor.
É só isso que é igreja. O que passa disso é clube sócio-religioso, empresa empresarial, religiosa, econômica, que quer poder. Irmãos queridos, esta é a pregação do Senhor Jesus a pecadores impenitentes, que não querem se corrigir ou que estão fora dos caminhos de Deus. Esta é a palavra de Deus para a sua igrejinha. Que o Espírito Santo aplique aos nossos corações, a fim de que possamos discernir quem prega para agradar a pecadores, apenas para encher a igreja de membros e aumentar seu império, e quem prega com o amor de Cristo, amor que confronta pecadores, amor que chama-os ao arrependimento, amor que está interessado em salvação de pecadores e em santificação desses pecadores salvos. É isso que a gente tem que entender. Essa é a vontade de Deus, para que nós vivamos de acordo com a sua vontade, para louvor da sua glória. Amém.